Fala pessoal, tudo bem? O livro de hoje da série Da Minha Biblioteca para a Sua é um livro que pode te ajudar também na escola. Ele traz algumas curiosidades e algumas coisas interessantes sobre a Era das Navegações. Você já tem ideia de que livro vamos falar? E se você pensou no livro que virou um livro, na verdade, com o Diário de Navegação do Napoleão, você acertou. Diários da Descoberta. Olha só, livro bem bacana. Esse livro, na verdade, ele vai pegar de fato esse diário de navegação que o Colombo escreveu durante as suas viagens, né, aqui para América. Inclusive, né, na primeira é aquela viagem que a gente fala, que se coloca o termo do descobrimento, que é aquele termo que a gente pode colocar, será que foi descoberto mesmo, né? Mas, se tratando em termos de Europa, foi quando chegou ao conhecimento europeu que existia uma terra do lado de cá. Nesse primeiro contato do Colombo ali junto com seus homens, com os índios ali onde ele chegou, na parte da América Central, foram contatos primeiramente bem amistosos, né? Todo o processo de conquista vai vir depois, e aí você pode lembrar um pouquinho das histórias, né, com o Francisco Pizarro, o Hernán Cortés, que dominou aí o povo Inca e o povo Azteca, né, respectivamente. E vamos ver como foi a descrição também que o Colombo faz sobre a Terra. Acho que ele faz umas 3, 4 viagens para cá. Ele, naquele período, né, a igreja defendia ali que a Terra era plana e tinha aquele abismo lá na borda do mundo. Então, se você navegasse até lá, você poderia cair naquele abismo. E o Colombo, que era geógrafo, estudava muito, observava muito o mar e lia muito. Ele tinha acesso a muitos escritos, muitos textos de épocas passadas. Ele vai meio que questionar. Então, a ideia do Colombo ali era meio que provar que a Terra era redonda, né? A teoria dele era que se você navegasse, saísse de um ponto A, navegando sempre em linha reta, você retornaria ao seu ponto de origem. De fato, ele não está errado. Ele só não levou em consideração que poderia haver uma massa de terra, uma massa continental no meio do caminho dele. E que esse processo todo não dá para ser feito única e exclusivamente pelo mar, né? Em linha reta. Pelo ar a gente consegue, né? Você consegue dar a volta ao mundo saindo do ponto A e retornando para esse mesmo ponto. Então a lógica de pensamento dele estava certo. E quando ele chega aqui, como o objetivo, né, desde ali o período da retomada, né, da Guerra de Reconquista, onde a Península Ibérica expulsou os mouros ali do seu território, o grande objetivo das navegações era encontrar um outro caminho para se chegar às Índias, aonde eles buscavam as tão aclamadas especiarias, né, cravo, canela, aqueles produtinhos de origem vegetal que a gente sempre usa para temperar, né, o nosso alimento. Naquela época, a Europa usava muito, eram produtos extremamente caros e eles eram trazidos então ali da região da Índia, e a seda que eles traziam da China. É importante a gente citar que nós estamos falando especificamente das navegações europeias, ok? Se você for estudar um pouquinho mais a fundo essa parte dessa expansão marítima, do conhecimento do mundo, você vai perceber ali que os orientais, eles vão ter navios, né, bem diferentes, embarcações bem diferentes, bem mais duráveis, maiores, mais ágeis do que as embarcações ali dos portugueses e dos espanhóis, e que eles já haviam, alguns ali inclusive tem relatos de que haviam meio que feito algumas viagens de navegação assim para conhecer o mundo, né? E tem registros dos animais que eles encontraram, dos povos que eles encontraram nessas regiões. Então, só para ficar claro, né, que quando você estuda aí na escola esse período das grandes navegações, nós estamos falando das navegações europeias, tudo bem? Você pode usar, mas tem que fazer a referência aí certa, tá bom? Para não se perder no assunto. E como a nossa visão historicista ela é muito eurocêntrica, né?
precisa, acho que às vezes, procurar um pouquinho mais expandir o nosso conhecimento, sair desse centro europeu e ver que no Oriente tem muita coisa interessante, né? Ásia e toda a região ali do lado, uma cultura riquíssima e que vale muito buscarmos esse conhecimento, né? Afinal, também muitas dessas coisas foram passando por povos que foram dominando e chegaram até os nossos dias como influências com coisas que a gente usa, né? Um outro grupo que eu acho que vale muito comentar aqui sobre navegações também são os fenícios, que têm barcos fantásticos e já tinham uma rota comercial que saía ali da região da onde hoje é o Líbano e chegaram até a Inglaterra, cortando ali pelo Mediterrâneo. Né? Mas o Colombo ele está dentro desse contexto. E é bem interessante porque no diário você vai ver como foram essas viagens, os motins que eles passaram, as rebeliões, o medo que os homens tinham. Você imagina que eles navegavam até onde a vista podia alcançar a terra, né? Mais do que isso, era muito perigoso. E de repente você tem ali um grupo de homens que já faz muitos dias que deixaram de avistar a terra nas suas costas e o que eles olham agora é só mar, aquela vastidão de mar, mar por todos os lados. Pois é, que medo, que ansiedade, você não sentiria o mesmo? E aí quando o medo começa a falar mais alto, buscamos outras opções, né? O Colombo, ele, pelo conhecimento de mundo que se tinha na época, o mundo ele teria 25% mais ou menos do tamanho que ele tem hoje. Então, Colombo calculou errado, né? Ele calculou para 25% menor e de repente o espaço é bem maior. Então a comida acabou antes, a água acabou antes e agora esses homens com medo, desesperados, doentes e com fome. Muito, muito difícil essa viagem, mas imagina o alívio quando o primeiro gritou terra à vista! E aí então chegaram aqui na América. Coisa fantástica, né? Alguns desdobramentos que nós vamos ter desse grande evento histórico, né? É o Tratado de Tordesilhas, onde a Espanha e Portugal, com auxílio da igreja, né, vão dividir essas terras encontradas entre os dois países, como se o mundo fosse deles, né? Como um rei francês disse, eles por acaso são herdeiros, né, do testamento de Adão, para dividirem o trono entre si. E um outro desdobramento interessante que a gente pode falar, né, é o início aí dos problemas com os índios, porque com a conquista nós vamos ter aí a baixa da população indígena na América toda, e em cada lugar vai ser algo diferente, a forma de se lidar vai ser diferente, mas os desdobramentos nós temos até os dias de hoje. E o Colombo ele chega para conseguir fazer toda essa viagem, ele vai conseguir o apoio dos reis católicos espanhóis, o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela. Na verdade, a rainha Isabel, né, que vai acabar financiando essa viagem do Napoleão com a ideia do Colombo, tô com o Napoleão na cabeça, do Colombo, porque ele vai dizer que ela vai conseguir ouro, terras, e desde o momento que ele coloca os pés aqui nas terras americanas, que ainda não era chamada de América, e começa a olhar aqueles índios, ele vai já pensar, né, e falar, e olha, esse povo é muito bom para a gente ensinar o cristianismo, a nossa religião. Bem, leia o livro, ele é facinho, ele é fininho, é em torno de diários, ó, você vai ver que ele é bem prático de ler, é bem tranquilo, e ele traz um grande contexto muito importante que nós brasileiros, nós americanos, precisamos entender. Ficamos por aqui hoje com uma dica de livro de história para ajudar você nos seus estudos. Voltamos aí no próximo episódio. Se você ainda não conhece, não acompanha o Passeios e Leituras, tem um canal no Instagram, @Passeios e Leituras, vou deixar o link aí embaixo para vocês. Nós temos também um canal no Telegram, onde são dadas dicas de como ler melhor, dicas de livros, podcast, que também o Passeios e Leituras também tem um podcast chamado Falando Histórias. Cada episódio ali tem uma história, uma curiosidade e também agora uma novidade, né? Eu estou fazendo
Na verdade, aí com a intenção de ver como é que fica, se é legal, se não é, gostei da ideia. Estamos montando audiobooks também, então já tem 2 feitos, O Pequeno Príncipe e o Peter Pan, e tem mais 2 aí no processo. Então, se você gosta dessas coisas, se você gostou do canal, não deixa de deixar o seu like, compartilha aí com mais gente que você gosta, sabe que curte, que gosta de leitura, de livros, de dicas, e acompanha aqui o nosso canal. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!